Jornal da Manhã. Entrevista. 8h05, já em nossos estúdios, o ex-secretário estadual da Habitação do Estado de São Paulo, Flávio Amari. Bom dia, Flávio, tudo bem? Bom dia, Rosana, bom dia, Kiko, a Cida, toda a equipe aqui da Jovem Pan e principalmente os ouvintes que sempre acompanham aqui pela internet, pelo aplicativo e aqui nas rádios aqui na região. Flávio, eu gostaria primeiro de agradecer a sua presença, né? A gente tem aqui, né, um clichê que seria perguntar o balanço de 4 anos à frente da secretaria. Eu queria falar mais, não é fácil um secretário numa pasta tão importante permanecer os 4 anos inteiro. E aí eu pergunto, aquela velocidade, você já viu teu pai viver isso, a agenda pública é uma velocidade imensa, de repente você para, dá uma seccionada, uma clivada, aí como é que é essa adaptação? Não digo que você já também não esteja acelerando nas suas atividades pessoais, mas a atividade pública é um pouco diferente, né? De repente você está 100 por hora e para. Eu não sei como é que é ainda, Kiko, está acontecendo isso. Tá acontecendo. E realmente é isso mesmo que você está falando. E eu tive a cautela até de olhar, curiosidade, não é cautela, a curiosidade de olhar no quadro, a secretaria tem um quadro ali de ex-secretários. A secretaria nasceu nos anos 60. O primeiro secretário, Francisco, ele permaneceu os 4 anos, quando nasceu a secretaria. Depois, todo o tempo, exceto um outro secretário, que foi o Laí Crarimbu, curiosamente também uma pessoa vindo do mercado imobiliário, meu amigo, parceiro, convidei ele inclusive para ser o presidente do conselho da CDHU, foi secretário também de 1º de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2010, na gestão do José Serra. Ele permaneceu 4 anos. E eu fui... mudou o governador, né? O Serra no final deixou o Márcio França. Não. Foi acho que o Cláudio Lembo, que foi o vice do Serra à época. Mas ele permaneceu os 4 anos. E eu fui o 3º secretário na história que entrou no dia 1º de janeiro do início de uma gestão e permaneceu até o dia 31 de dezembro. Então, eu tive essa curiosidade, mas eu estou vivendo esse momento ainda aqui, que eu fui viajar agora com os meus filhos, voltei ontem de viagem, fiz uma viagem de carro longa. Você acostumou a andar de viagem de carro longe, né? O estado inteiro. E nós fomos até o Uruguai de carro, voltamos aí por vários pontos turísticos de riqueza natural que existe nesse caminho todo. Terminamos ontem lá na Caverna do Diabo, ainda ali no Vale do Ribeira, uma visita bacana com a criançada. E de lá eu vim pra cá. Então eu tô chegando hoje. Então eu não vivi ainda esse momento da desaceleração. Ainda não parei, ainda tava de férias, entre aspas. E hoje eu vou pro meu escritório aqui, retomo minha atividade empresarial, de entidade de classe que eu sempre participei, então ainda eu vou viver ainda isso. Eu me convido para você me convidar para daqui a uns 2, 3 meses, que daí eu vou ter essa resposta talvez para como é que vai ser essa desaceleração, que certamente vai acontecer, porque a vida na secretaria ela foi muito intensa e a vida comum como a gente tem no dia a dia da gente não é assim, não tem essa loucura de viagens, de demanda, de telefone, outra realidade. Eu vi você fazendo a foto do seu piloto lá, o seu motorista, e você falou o número de quilômetros que aproximadamente tinham rodado. Muito, né? Eu rodei 300, a gente fez uma conta todo mês, eu fazia uma conta de quantos prefeitos eu atendia, quantos deputados eu atendia, quantos quilômetros eu rodava. Eu sou um pouco metódico, você conhece muito bem como eu sou, você também Então eu fiz uma conta de um pouco mais de 300 mil quilômetros rodados, 445 cidades visitadas em 4 anos. Eu até fiz um agradecimento ao meu motorista, o Marcelo, eu vi a foto porque nós não tivemos nenhuma intercorrência, Kiko, e a gente viajou muito pela estrada. Muito, né? De dia, de tarde, de noite, saindo às vezes 4 horas da manhã de casa, voltando tarde da noite, 14, 16 horas de trabalho, e aquela loucura. Então eu até fiz uma postagem aí que você viu. Eu vi. E foi esse agradecimento para ele, que foi um grande motorista para mim, um parceiro ali, porque a gente convive muito junto, né? Motorista fica com a gente praticamente todo o tempo, então é quase que um confidente, ele viveu muito ali o meu dia a dia, então é muita estrada que eu tive aí nesses 4 anos e foi muito bacana, eu conheci o estado inteiro, Kiko. E o que você queria realizar e não teve tempo ou não conseguiu? Acho que muitas coisas a gente tenta e não consegue. Porque mas fez muitas, né? Foram muitas casas entregues e ainda algumas em construção. Você deve ter esse número aproximado. Na verdade, é o conceito. Eu consegui realizar muito do que eu queria, construindo programas novos, atendendo aquela pessoa. Ontem eu estava passando na volta, eu vim pela serra ali de
Por dentro do... Não, eu vim um pouquinho antes, ali pelo Parque Carlos Botelho. E passei na frente de Pilar do Sul. E estava comentando com os meus filhos ali. Ali é um exemplo de que a gente, com uma ação pequena, você transforma a vida daquela pessoa. Eu passei ali no Matadouro, é um bairro ali de Pilar do Sul, e eu me lembro visitando com o prefeito Marquinhos ali em 2020, o bairro, e as pessoas falando: Flávio, eu moro aqui há 40 anos e nós não temos água. A gente tem que trazer um caminhão-pipa para abastecer. Eu falei: eu vou resolver o problema de vocês. Vamos regularizar. Eu vou na Sabesp, com o presidente da Sabesp, nós vamos resolver esse problema. E ali a gente fez. Nós regularizamos o bairro e eu consegui, o ano passado, acho que foi em agosto, setembro do ano passado, ir lá ligar a água. Não é da Secretaria da Habitação. Claro, mas esse é o trabalho que eu fiz em muitas das cidades da região, até em Sorocaba, Kiko, onde a gente vai lá e liga a água. E com essa ação, e a gente soma essa família daqui do Matadouro e outras tantas no estado inteiro, eu somei, deu impacto em mais de 250 famílias. Foram 260 mil famílias impactadas. Essas famílias, o tamanho de muitas cidades 1 milhão inteiras, de pessoas, Kiko, que a gente impactou com alguma ação da Secretaria. Isso dá pra gente a hora que você vai dormir, a hora que eu fui dormir no dia 31 de dezembro, depois da passagem, dá uma sensação de dever cumprido, de ter impactado a vida das pessoas, transformado a vida das pessoas, ter trabalhado muito, ter sacrificado. Fiquei com cabelo branco mais do que eu tinha há 4 anos atrás. Você também tá com o cabelo branco. Mas enfim, a gente fica com o cabelo mais branco, fica com noite sem dormir, muito impacto, sacrifício pessoal, distanciamento da família, momentos difíceis que a gente vive. Você também fez campanha, né? No horário vago ainda você trabalhou pro Ainda Rodrigo fiz campanha Garcia, né? Pro Rodrigo, fiz campanha à época para Maria Lúcia, mas até o último dia, Kiko, ajudando o prefeito Manga aqui em Sorocaba a liberar uma verba pro asfalto aqui na cidade, o padre Flávio lá na Santa Casa, até os últimos dias do ano trabalhando pela cidade, pela região. E eu fiz isso não só na habitação, eu fiz isso como sendo um embaixador da cidade de Sorocaba. Olha, dentro do governo. Ela é sua puxa-saco, a Cida. A Cida, ela tá aqui. Ela tá fazendo foto, gente, vocês que não estão vendo. Vocês estão ouvindo o barulhinho? É a Cida fazendo fotografias. Mas é um carinho que vem antigo já, Kiko. Antigo. E é hereditário, porque era do meu pai também esse carinho. É como se fosse uma dinastia, um reinado. Mas então é assim, Kiko, são ações que a gente vai fazendo. Né? Existe uma parábola que uma criança estava passando no mar, né? E ele jogou uma areia, uma estrela de volta para o mar, né? É bem aquela história. Eu fiz a minha parte. Para uma pessoa que seja, aquilo já foi muito importante. Eu salvei ela, e para ela isso é muito importante. Então, não só a quantidade, mas como conseguir desenvolver um trabalho que faz a diferença para as pessoas, né? Totalmente. E são vários casos que ficam marcados no coração, Kiko. Tem um menininho que chama Vinícius, lá em Diadema. Eu fui visitar a casa deles. Lá a gente fez o programa Viver Melhor. A gente entra na casa, regulariza, reforma a casa, faz o banheiro, abre janela, arruma o telhado, melhor instalação elétrica, um show o programa. E daí eu cheguei lá e tava com a camiseta do Santos. Eu sou corintiano, falei: pô, você torce pro Santos? Ele falou: não, tio, é que eu não tenho do Corinthians, eu sou corintiano. Eu falei: eu vou te dar uma camisa do Corinthians. Depois que ficou, e quando eu volto aqui para quando ficar pronta a sua casa. Eu fiquei monitorando, depois de uns 3, 4 meses, é um programa rápido, ele é dinâmico. 3, 4 meses eu recebi a informação que estava pronta a casa do Vinícius lá em Diadema, né? Eu comprei uma camisa do Corinthians ali em São Paulo, no centro, e fui levar para ele. E é transformador, Kiko, porque você não é a camisa do Corinthians, é um simbolismo, né? Também, mas do Corinthians, mas né? O que é bacana é você ver que uma ação tua impactou a vida daquela família. Eu falei aqui 1 milhão de pessoas, e é impactante o número, mas não é individualizando, né? São famílias, pessoas, né? É muita gente. É o Heraldo lá do Jardim São Manuel em Santos, é o Pablo lá de Conchas, e eu tô falando para você o nome sem tá nada escrito aqui, porque você tá vindo na minha cabeça gravaram, né? e marcou meu coração. A Micaela lá de Bofete, que estava esperando a casinha da mãe dela, eu fui lá junto. Então, isso marca para sempre na vida da gente. É uma experiência que eu vivi, que eu não tenho dúvida, Kiko, que nesses 4 anos, mesmo com o desgaste todo,
Eu me considero uma pessoa mais humana, uma pessoa com mais experiência, uma pessoa que viveu. E olha, Kiko, a empresa da nossa família trabalha na periferia de Sorocaba há 40 anos. Eu vivo isso. Fiz campanha política com meu pai em várias regiões periféricas do estado, mas a hora que você é secretário da habitação e vai lá no córrego do Antonico, no meio de Paraisópolis, e conversa com as pessoas, a hora que você vai lá em Heliópolis e fica amigo das pessoas, lá com as lideranças de Heliópolis, de Paraisópolis, do G10, do grupo das favelas, então toca no coração da gente. Você vê a miséria que é a periferia das cidades, e não está muito longe. Sorocaba também tem muito disso, e eu vi muito isso. A Rejane, lá no Parque das Laranjeiras, nós entramos na casa dela, morava num porão, pra você ver como é que ficou a casa da Rejane Laranjeiras aqui. Ele fazia uma pergunta assim, muita gente questionou que a verba para habitação no governo federal, à época, o ano passado, ela era menor do que o orçamento de São Paulo, da sua secretaria, vinha para construir, vinha para crescer. Foi realmente uma verba maior do governo de São Paulo, mais do que o próprio Brasil? Foi, a gente fez muito mais. Eu presidi até 31 de dezembro também o Fórum Nacional dos Secretários da Habitação. Mas eu não quero aqui também fazer crítica ao passado, não é crítica, né? Mas é para mostrar o trabalho que foi feito. Mas né? Realmente a habitação em São Paulo, ela teve, e comparando com os outros estados do Brasil, um orçamento muito mais rico. Eu tenho certeza agora que no governo federal e o governo estadual também vão dar atenção. Eu tenho tido contato com o novo secretário, que é o Marcelo Branco, um cara bacana, um cara que a gente tem mantido o contato. Eu não tive com o meu antecessor o contato após eu assumir. Eu fiz a transição e depois ele não teve mais contato. Mas ajuda, né? Quando você tem amizade, tem uma relação cordial, né? Ajuda, e eu vou estar com ele na semana que vem em São Paulo, tem uma outra agenda lá também com ele na semana que vem. Então é um processo de que a gente vai construindo, e eu tenho a certeza que a gente coloca, como você colocou da Estrela do Mar, o simbolismo, sim, né? Eu coloquei um tijolinho ali em mais uma ação, e quem vem depois vai colocar mais um, quem vem depois vai ser mais um. A miséria que a gente tem no nosso Brasil, e nós estamos falando do estado mais rico do Brasil que eu vivi. Sim. Eu não estou falando do interior do Maranhão ou do Piauí, estou falando aqui em São Paulo, estou falando aqui a 100 metros, a 100 quilômetros da gente, aqui nas comunidades ali de São Paulo, ou nas palafitas da Baixada Santista, que é um outro lugar que toca no coração da gente. No início da sua gestão, o senhor foi lá várias vezes, divulgou aquele espaço. Bem interessante. E a gente fez isso, Kiko, é uma realidade. A gente pegou, atendeu famílias, construiu casa nova para eles, regularizou onde a gente podia, de chegar num ponto a gente começar ali na hora da retirada em Cubatão. As pessoas, quando vão para praia. Como secretário, você não chega a ver o mar, você para no morro, e eu fiz isso. E ali a gente estava em Cubatão e tinha horário que a gente tinha que fazer ali a remoção das pessoas, o atendimento habitacional, porque a maré sobe. E não é que sobe a maré no mar, sobe a maré na rua, na frente da casa das pessoas, e começa a voltar ao esgoto. É horrível, Kiko. Nossa, é uma coisa que, quando você vê, você nunca rico, mais esquece daquilo. Você está vivendo ali junto com as pessoas. Choca a gente ver aquela situação, seja na Baixada Santista, seja em Paraisópolis, em Heliópolis, mas isso dava motivação. Várias vezes eu fui à missa ali do lado da secretaria. A secretaria fica na Rua Boa Vista, perto do pátio do colégio, Praça da Sé, no Mosteiro São Bento. Eu ficava ali a 200 metros do mosteiro, e ali tem uma missa, meio-dia e meia, então eu almoçava muito rapidamente ali por quilo, ali próximo, ali meio-dia, e eu ia à missa quietinho, não falava para ninguém, ficava ali como uma pessoa escondidinha num cantinho da igreja, assistindo a missa para acalmar o coração da gente, porque você vê tanta dificuldade, tanta miséria, tanta pobreza, e você como secretário, você quer fazer tudo, mas não consegue, não vai conseguir fazer tudo. É verdade. Então eu ia buscar ali um pouco de paz para acalmar o coração e para poder voltar tarde e fazer tudo. Então eu sinto que eu trabalhei muito e fiz tudo que dava para fazer, e acho que mais um pouquinho ainda, porque eu fui além da habitação. Eu prestava atenção nos problemas da saúde da região, junto com a Kelly, que é a regional aqui da DRS, a Kelly, atendendo as demandas da região, o que eu pude fazer com o Padre Flávio aqui na Santa Casa, interceder junto ao governador. Eu pedi pro governador ligar pro padre na última semana do governo.
demais aí, né? O senhor junto da Maria Lúcia, chamou a Maria Lúcia para ser a madrinha da história que o senhor tinha conseguido. A gente estava na reunião ali de governador, o secretário da saúde levantou a mão ali e falou assim, nós temos uma clínica PET que pode ser construída em alguma cidade. Eu estava do lado dele, eu falei, Jean, vamos fazer em Sorocaba. O Vignoli estava do meu outro lado, o secretário de desenvolvimento regional, eu falei, Vignoli, vamos fazer em Sorocaba. Eu falei, podemos? Eu saí, liguei para Maria Lúcia e assim a gente fez. O Manga destinou o terreno, ou seja, é a união. É assim que a gente tem feito. Que assim que eu fiz. Pensando na população. Quando a gente está numa época que não é eleitoral, a gente trabalha junto. E eu fiz esse trabalho e vou continuar fazendo isso daí até onde eu tiver alcance para poder ajudar o que eu puder ajudar. Não só em Sorocaba, mas na região nossa também, que eu construí a relação. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, Pedro me avisa, e nós já voltamos em alguns segundos, alguns minutos, com o ex-secretário estadual da Habitação, Flávio Amari, que está fazendo aqui toda uma radiografia da sua gestão no governo do estado de São Paulo, especificamente na Secretaria de Habitação. A gente volta já. Café Excelsior, produtos da Padaria Real. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. Dia 3 de fevereiro, sexta-feira, noite do Flashback, com W ao vivo, no Salão de Eventos do Lar São Vicente de Paulo, em Sorocaba. Informações 15-998-175281. Sabe quem chegou em Sorocaba? A Sorvetes e Café Bruna, com uma proposta de sorvetes e açaí a preço de fábrica, com super desconto nos valores. Também temos a opção por quilo com diversos sabores incríveis para saborear em nossa maravilhosa loja, onde você também pode tomar um café da manhã super especial. Temos opções para veganos. Não fique de bobeira nesse calor. Corra para Sorvetes Bruna. Já ouviu falar da Trelibras? Somos uma empresa especializada na fabricação de treliças e malhas, atuando há mais de 10 anos em Sorocaba. Garantimos o melhor preço. Atendemos toda a região. Venha nos conhecer. Peça seu orçamento. WhatsApp 15-3222-2908. 3222-2908. Trelibras, da nossa empresa para a sua casa. Na vida, a gente corre muito, pedala, se equilibra e às vezes cai. Mas se levanta. O importante não é o destino, e sim a caminhada. Nela, entendemos que cada um vai para lugares diferentes. E com o apoio certo, esse lugar vai ser sempre o melhor a se chegar, independente de nossas escolhas. Colégio Ser. O melhor caminho é o que fazemos juntos. Sua empresa possui um planejamento tributário eficiente? Os impostos estão sufocando o seu negócio? Então, conte com a expertise da Apter. Os melhores especialistas assessorando a sua empresa na gestão dos impostos. Minimize seus riscos e amplie suas possibilidades de redução da carga tributária. Apter, especialistas em consultoria tributária. Acesse apter.com.br e saiba mais. Apter, as melhores soluções para sua empresa. A Jovem Pan informa e presta serviço no trânsito de Sorocaba. Jornal da Manhã. Trânsito. Nossa Motolink Jovem Pan Japauto percorre os principais corredores da cidade e as estradas da região, trazendo a informação precisa ao vivo para o rádio e internet. Nós estamos aqui na alça de acesso a Castelinho nessa manhã de quinta-feira chuvosa. Todo cuidado é pouco para o nosso motorista. Olha, o engavetamento, colisão traseira aqui na Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes. Nesse exato momento nós estamos na rodovia Castelo Branco, na pista sentido capital. Comece o seu dia com o Jornal da Manhã Jovem Pan e seja o ouvinte mais bem informado do rádio brasileiro. Patrocínio Travit, Baterias Líder, Honda Dream Japauto, City Mais Sorocaba. É sinal verde no trânsito. Na NEP oferecemos o curso de formação. Você já tem o novo app da Pan? Baixe agora no seu smartphone e ouça a Jovem Pan em qualquer lugar do mundo. Em Brasil. App da Jovem Pan Sorocaba. Disponível para iOS e Android. Mármores naturais ou sintéticos poderão enriquecer o espaço onde você passa a maior parte de sua vida. Comagra, 35 anos de compromisso e qualidade. Ligue 15-3221 4033. 3221 4033.
bem, agora são 8h24. Eu repito, 8h24. Esta meia hora do Jornal da Jovem Pan Sorocaba tem oferecimento de Granville Reserva Atlântica. Mais apartamento por metro quadrado é aqui. Acesse granvillereservaatlântica.com.br e saiba mais. Muito bem, eu estou falando com esse secretário de segurança. Olha, de segurança, né? Segurança é o nosso amigo também, sorocabano aqui, o Derrite. Um abraço pro Derrite. Isso aí, a gente está com o Flávio Amari, que foi secretário de Habitação durante os 4 anos desta última gestão, né? Parte dela, ou grande parte dela, com o governador João Dória, e depois completando com o Rodrigo Garcia, que foi candidato à reeleição. Agora, é uma situação, né? A gente questiona, né? Como o senhor percebe aí a possibilidade do Minha Casa Minha Vida que o PT está falando? O senhor acha que isso sai? Tem recurso suficiente? Já analisou o orçamento da federação em relação a isso? Predisposição, e uma das características, e aqui não é declaração de amor ao partido, mas é uma constatação do setor. A hora que a gente olha o setor da habitação, ele tem sim uma atenção especial, historicamente falando, do PT, do Lula, da Dilma. Nunca votei PT, não voto pro PT, mas eles têm sim atenção especial ao tema da habitação. Então eu acredito que o mercado, e agora já falando não só como ex-secretário, mas também como um ex-presidente do Secov que fui, ou ex-presidente da AELO, que é a Associação de Loteadores, e futuro também diretor ou vice-presidente ou presidente de outras entidades do setor, Kiko, até porque isso acontece naturalmente. Mas a gente olha uma expectativa positiva da indústria imobiliária em relação ao orçamento. Mas isso também vale para o governo do estado. O governador Tarcísio tem declarado e mostrado a importância que tem o tema da habitação, e eu tive com ele nesse período de transição, conversando sobre esse tema também, e com o atual secretário da habitação, Marcelo, falando também dessa importância que tem o tema da habitação. Então eu acredito que com a união das verbas federais e das verbas estaduais, em alguns casos até municipais, que alguns municípios também têm essas verbas com valor significativo, a habitação vai ter ainda mais do que a gente conseguiu fazer, porque nós temos muito, mas sem apoio do governo federal. E repito, aqui não tem crítica nem elogio ao partido, a governo, não estou fazendo isso aqui, só uma constatação. Mas eu tenho certeza que essa próxima gestão que vem agora, ela vai conseguir construir mais do que nós fizemos, porque vai ter a união. O governo federal, na gestão passada, cortou muito do tema da habitação. Não dava, era um conceito do Paulo Guedes mesmo, como ministro, e é conceitual. Ele achava que não tinha que dar o subsídio como foi dado no passado. E eu mostrei como secretário que era da habitação pro antigo secretário Meirelles, que o subsídio que a gente dá da habitação, e a gente dava ali na época 25 mil reais na média de subsídio, Kiko, quando você fomenta a produção, a construção, e ao gerar emprego, circulação de mercadoria, compra e venda de material, a indústria como um todo, o que você dá de subsídio, você gera de imposto e você ativa a economia. Eu fiz essa conta matemática, econométrica até, por Meirelles, mostrei para ele, ele se convenceu e ele colocou mais recurso pra gente ali no programa Casa Paulista, que é um programa de fomento à habitação. Fizemos mais de 2.000 aqui em Sorocaba dentro desse programa, mas foram quase 500 milhões de reais que nós colocamos no estado inteiro. E com esse orçamento, a gente conseguiu gerar impostos para isso. Quando você compra um tijolo, você gera um ICMS. Claro. Quando você contrata um funcionário, esse funcionário consome, gera riqueza, enfim, gira a economia. Então, o subsídio que é dado no setor da construção, e essa é a defesa que eu fazia como ex-secretário, como secretário à época, ao secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, e hoje, como talvez dirigente sindical ou dirigente de associação de classe, pretendo continuar fazendo, é defender essa tese. No estado, no município e na União. Você dá o subsídio e isso gera imposto que paga o próprio subsídio, além de girar a economia, gerar riqueza, criar emprego e realizar o sonho das pessoas. Deixa eu lhe fazer uma pergunta política. O senhor trabalhou muito, né, na reeleição do Rodrigo Garcia. Ele tinha mais de 500 prefeitos que declararam apoio à candidatura dele. E por que ele acabou não tendo êxito? Erro de comunicação? Porque nunca o Estado deu tantos recursos
como deu outrora. Realmente a situação do próprio João Dória, que saiu com uma série de problemas que ninguém mais queria tirar foto com ele, né? Enfim, é assim que funciona às vezes na política. E de repente, o senhor não sentiu um pouco traído ou era um movimento natural que poderia acontecer para o PSDB nesse momento? Acho que não teve traição. Claro que na política sempre tem um ou outro aqui ou ali, isso é natural e todo mundo sabe disso. Foram muitos prefeitos, eles não transferiram. Mas mesmo os prefeitos, eu saí de férias por 15 dias, me envolvi no processo eleitoral, você sabe bem disso. Até falei aqui durante esse período, como você abriu também para todos os partidos e para todas as áreas, mas eu não sentia, não foi a traição, foi um movimento que aconteceu, com uma divisão política de aquele grupo que gosta ou gostava ou quer o PT, ou gosta ou gostava e queria o Bolsonaro, e aquele grupo que não queria nenhum dos dois. Isso acabou vindo também para o Estado num movimento polarização, a polarização, e que deve continuar acontecendo no nosso país, também. Pelo menos por mais uns 5 ou 10 anos, pelo menos. E a gente deve ter essa polarização. E tem aquele grupo que não gosta nem de lá e nem de cá, e foi onde gostava, onde gostava menos, talvez ali. Ele disse: olha, eu não gosto, eu odeio menos aqui, eu vou aqui. Então, nós dividimos o país em 3. Se a gente olhar o mapa eleitoral do Brasil, e não pensando no Estado, pensando na União, pensando no país, 1/3 votou pro PT, 1/3 votou pro Bolsonaro e 1/3 votou nulo, branco ou se absteve, aproximadamente, né? Não estou dizendo o número exato, mas dividiu em 3. E as eleições aconteceram assim de maneira geral. Houve essa polarização. Não dá pra gente dizer que teve um erro de comunicação ou traição. Na verdade, foi um movimento que aconteceu no Brasil, e eu acho que ele continua acontecendo, o que é ruim pro país. É ruim. Acho que a gente tem que buscar. E o Michel Temer, muitas pessoas não gostam dele, mas ele tinha um discurso, eu gosto pessoalmente dele, ele tinha um discurso de pacificação. Eu acho que o que o Brasil precisa hoje é a pacificação. O amigo, parar de brigar com o amigo por conta de política. Famílias com briga no WhatsApp. Família, eu conheço muitas que estão brigando. Com o irmão, ainda continua brigando, né? E toda família tem gente que gosta do lado A, tem gente que gosta do lado B. Eu acho que o papel torce pro Corinthians, outros torce pro São Bento, outros torce pro Palmeiras. Enfim. Sabe, a gente tem que respeitar a opinião dos outros, mas quem pensa assim, talvez não é o radical, porque radical, como a palavra mesmo diz, é radical. O senhor achou dos movimentos em Brasília no dia 8, domingo? Eu achei que foi um absurdo aquilo. Eu fiquei preocupado. Violência, né? Preocupação, Kiko. Na verdade, o momento que a gente vive é de tensão, mas mostrou ao mesmo tempo as instituições funcionando, a ordem sendo mesmo na desordem, mostrou-se ali que a ordem foi restabelecida. Sim. As instituições são preservadas, isso dá segurança pra gente, mas... E até por ver investidor internacional vir pro Brasil, mas hoje o investidor internacional não vem pro Brasil, aqui, né? Não vem pro Brasil, é ruim, a gente perde com isso. Eu brinco até com alguns amigos meus que o trabalho que a gente tem que fazer não é ficar mandando mensagem no WhatsApp ou compartilhando, encaminhando milhares de mensagens. E muitas vezes fake news, né? E muitas vezes fake news. Tem que buscar notícia numa rede como a sua aqui, em Sorocaba, Jovem Pan, ou outros veículos de comunicação sérios, de telefone, ou de internet, ou de papel, ou de televisão, não buscar notícia assim e compartilhar. E se você acredita num partido A ou você acredita no partido B, o que tem que fazer? É o que o político faz. Se organizar para o próximo, né? Para a próxima eleição. Vai na periferia, vai no comércio, conversa sobre política, defende as suas opiniões, respeitando o outro lado. Está tudo muito radicalizado, né, Flávio? As pessoas não estão querendo aceitar qualquer colocação para pensar. Não, nisso. E só vão pensar na eleição na hora da eleição. Agora, você pode também fazer a política fora da eleição, colocando a sua... Nós estamos fazendo aqui agora. É legítimo, né? Eu estou fazendo isso aqui agora. Sim. Ou seja, eu defendo a tese da democracia, eu defendo você conversar com as pessoas, tentar mostrar para as pessoas qual é o melhor caminho, que você acredita e dar argumentos para isso. Mas o radical é radical. E eu também respeito o radical. Não concordo com o radicalismo, não acho que é por aí o caminho. Com violência, né? Ele pode até ser radical na sua palavra. É que muitos são agressivos, né, Kiko? Dos dois lados. Eu não estou aqui fazendo, não acho que esse é o ponto, eu já disse várias vezes, sim, né? Sim. Não é o ponto de defender A ou B, mas o radicalismo ele é ruim para o país, é ruim para a economia, é ruim para os negócios, é ruim para o emprego, é ruim porque não traz a pacificação, a previsibilidade que é o que a gente precisa hoje. Olha, eu vou perguntar uma pergunta, a Cida inclusive colocou aqui pra gente, que o governo federal pretende acabar com o saque anual do FGTS.
O que você acha disso? Porque antigamente o FGTS era utilizado para habitação. O senhor vê isso com uma certa preocupação? Quando, na verdade, é o contrário. Quando você não tira do FGTS, você mantém o saldo do fundo de garantia, o que é bom. Você manter o fundo de garantia gordo, entre aspas, pra você aplicar em outras coisas, você né? tem recurso ali para investir em saneamento. Muito do fundo de garantia é investido também em saneamento básico e muito do fundo de garantia é investido também na habitação. Então, isso foi uma das discussões e ela vai e volta sempre. Sim. Nas discussões do parlamento, de alguns partidos, dependendo do governo que está estabelecido. Quando você tem o fundo de garantia com uma robustez, você tem mais possibilidade de financiamento, que foi o que salvou um pouco na gestão passada o setor da construção, porque buscou-se financiamento, o funding que a gente fala, no fundo de garantia para a construção, para financiar, e aqui eu não estou falando do setor de loteamento, estou falando do setor da construção de maneira geral, de unidades habitacionais, de casas, de apartamentos no Brasil inteiro. Foi o que salvou a robustez do fundo de garantia, financiando para as pessoas também, porque financia a obra e financia também as pessoas. As pessoas buscam ali com o funding no fundo de garantia o financiamento. E uma outra coisa interessante que aconteceu, Kiko, é que com a mudança da legislação, no ano passado foi inclusive, você pode financiar usando a renda sua futura do depósito de fundo de garantia. Entendi. Então você aumenta a tua renda capaz de ter o teu crédito para financiar a casa. Então aquele que ganha 1.000 só podia contar com 1.000. Hoje ele ganha os 1.000, mas ele pode contar com os 8%, com os 1.080. Pode parecer pouco, né? 8%. Mas o 8% do fundo de garantia, quando você vai fazer uma composição de renda para um financiamento imobiliário de 20, 30 anos, isso dá uma diferença. Agora, se ele perder o emprego, como é que ele vai avançar no FGTS, o qual ele não está contribuindo? Tem um regramento para isso. Ele tem uma regra também de amortizações do fundo de garantia no financiamento da casa própria, mas ele tem esse regramento, ele tem algumas carências, tem até a rescisão que acaba recebendo. Isso pode acontecer de qualquer forma, sim, tendo usado como renda o fundo de garantia ou não. Porque as pessoas podem perder o emprego ou não, ou ter outro emprego depois. Mas, normalmente, essas pessoas ficam um período e quem tem esses compromissos vai atrás de buscar outra forma. Mas é uma possibilidade importante o fundo de garantia para o financiamento. Mas é uma dúvida também, muitas vezes, de partidos políticos dentro do liberalismo da economia e também do mais conservador. Deixa eu fazer uma pergunta ao senhor, assim, não dá para não fazer pergunta Kiko, para política. De chamar de senhor. Porque é o respeito que a gente tem em função em respeito do Você falava isso porque você falava isso porque eu era secretário. Mas continua falando que hoje você eu não sou. Velho. Eu estava secretário. Eu nunca fui. É uma linguagem que se usa. É uma linguagem que se usa. Eu gostaria de saber o seguinte, Flávio. Todo mundo falava que você ia ser candidato a deputado. E outra, você é mais velho do que eu. Só para registrar aqui, você é mais velho do que eu. Um ano. Bom, o senhor não foi candidato a deputado estadual, a deputado federal, enquanto muitas pessoas achavam que isso vai acontecer, né? Na verdade, o senhor é virgem de eleição, né? O senhor nunca disputou uma eleição. Seu pai foi um dos melhores prefeitos, e estou fazendo isso até, não é minha culpa, porque fui secretário dele de esportes e lazer, e ele era uma pessoa muito boa comigo. Eu realmente não tenho o que falar do Renato. Eu era tratado quase como filho, não secretário, e aí eu consegui uma série de coisas que eu precisava na Secretaria de Esportes, onde não tinha dinheiro, fazendo convênio com a educação, ajudando a Maria Lúcia, na época presidente do Fundo Social de Solidariedade. A gente podia contratar também eventos para o aniversário da cidade. Enfim, teu pai foi realmente que mudou. A gente poderia dizer antes do Renato, depois do Renato. Essa que é a verdade. A disputa eleitoral lhe agrada em algum momento? Ou o senhor acha que esse ainda não é o momento? Flávio Ama, deputado federal ou prefeito de Sorocaba, a gente pode pensar nisso? Eu acho que pode. Como eu disse no comecinho, Kiko, agora não é hora de processo eleitoral. Como diria seu pai, não é hora de abrir o guarda-chuva, né? Enquanto não se chover, não abre. Não é hora de discutir o processo eleitoral. Agora eu continuo, eu quero ajudar a cidade, ajudar a região, que é o papel quase
de deputado quando a gente faz isso, e eu fiz isso muito, e aqui eu daria exemplo para você em quase todas as cidades do prefeito lá de, sei lá, o Edson de Boituva. Flávio, me ajuda aqui com o fórum que tá parado, vamos lá com o secretário de Justiça, ou na Secretaria da Educação lá com o Keck em Capela do Alto também, que Flávio me ajuda aqui com a Secretaria da Educação, ou com o Padre Flávio na Saúde, ou com alguma estrada na Secretaria de Logística. Política, né? Eu fiz um papel de embaixador, não de Sorocaba, mas da região, quase como se fosse deputado. Fiz isso, mas não fiz com o objetivo de ter voto, de ir para eleição. Você estava lá dentro e tinha que articular, né? Ninguém poderia fazer que não você. A quantidade de cidades que eu atendi, prefeitos que eu atendi, pessoas que eu atendi, eu teria uma boa votação. Tanto é verdade dificilmente não se elegeria. Que eu apoiei também o meu secretário executivo que virou deputado. O meu secretário executivo, quando eu abdiquei da candidatura, eu falei, vai você, eu não vou. Vai você, eu tenho algumas restrições locais e partidárias, que eu já comentei isso com você aqui, e até para que não houvesse a divisão com o próprio deputado Vitor, eu recuei na minha candidatura para o Vitor, e talvez se eu fosse candidato, Sorocaba não teria o Vitor como deputado federal, e talvez também não me tivesse como deputado federal. Com o seu pai, talvez, o Panunzio, né? Os dois ou não, elegeram, a gente não sabe, mas o deputado, o Marangoni, que foi meu secretário executivo na habitação, eu convidei ele, e hoje ele é deputado federal. A Secretaria da Habitação, ela tem uma conotação política muito forte. Territorialmente está em todo o estado. E ela atende às pessoas. Quando a gente fala de regularização fundiária, Kiko, nós fizemos o recorde do programa, nós chegamos em 97 mil famílias atendidas com um título de propriedade. As pessoas, eu fui entregar na mão dessas pessoas, viajando o estado inteiro, mais de 500 municípios conveniados, aqui em Sorocaba, em muitos dos bairros nós entregamos, em toda a cidade da região, fazendo isso. Então, teria essa possibilidade. Não fui candidato à eleição passada, não sei se você é candidato a prefeito daqui a um ano em Sorocaba, ou se você é candidato a deputado daqui a 3, mas eu estou preparado. Eu acho que o que eu vivi nesses 4 anos, somado à história do meu pai, do Renato, na política, ou da própria Maria Lúcia também, que é o segundo casamento do meu pai, que está com mais de quase 30 anos de deputada, ela tem uma história. 6º mandato de deputada. E a gente nunca ouviu ninguém. E é importante lembrar isso, esse mundo político que todo mundo fala mal de todo mundo, com corrupção, com questionamentos. A Maria Lúcia, com toda a história política que ela tem, nunca eu ouvi ninguém, Kiko, falar uma vírgula da conduta ética da Maria Lúcia. Pode discordar de um ponto, de uma discussão, de uma votação, e é natural isso, mas a conduta ética dela, nunca eu ouvi em nenhum lugar, em nenhuma discussão, oposição, situação, não importa o partido. E é importante na política você ver isso. Nessa, você ficou em cima do muro. Posso ser, mas não posso ser, pode não, tudo, né? Pode ser mesmo. Não, eu não fui tucano. Pode ser, você perguntou. Né? A pergunta sua foi assim, você acha que pode ser? Eu falei, eu acho que eu posso ser. Acho. Não é? Não, mas é natural, Kiko, isso vai acontecer naturalmente. Eu acho. A gente não sabe o momento que vai acontecer, mas vai acontecer. Essa experiência, você fez uma brincadeira de virgem de urna, né? Eu acho que é uma experiência que vai acontecer. Eu só fui candidato em entidades de classe, eventualmente uma disputa aqui ou ali, mas em entidades de classe. Mas é um bom negociador. Eu busco, na verdade, o consenso. Eu acho que é importante a gente, quando está construindo alguma coisa, você buscar o consenso. Se você for muito radical, às vezes você não consegue. E se não dá para você fazer no seu caminho, mas vai atingir o seu objetivo, tá bom, vamos construir um caminho alternativo que chegue no objetivo, que é o projeto. Eu acho que política é isso. É você conversar, é você construir. E a secretaria me deu muito dessa experiência, Kiko, porque quando você tem que conviver, e você também como secretário que foi, e outros cargos que você ocupou na sua história, a gente quando está num grupo, se você não constrói, você não chega no teu objetivo. Não dá para fazer sozinho. E você aprende isso. Não dá pra Às vezes você aprende tomando um pouco de mais de bordoada, ou você aprende na convivência, mas essa característica de conversar, de buscar construir o consenso, ela teria que estar na cabeça de todo mundo. E eu estou fazendo isso, eu tenho conversado também com as outras lideranças da cidade, tenho tido muito contato com o prefeito Manga, muito no final do ano. Agora eu estava viajando esse período, não voltei ontem, como eu comentei agora com você, mas vou ter contato com os outros deputados da região. Acho que a gente tem que estar próximo das pessoas e agora com o objetivo de ajudar a cidade e ajudar a região.
Muito bem. Flávio, eu quero agradecer muito a tua participação, né? Que a gente volte a falar, porque você já virou agora conselheiro da rádio para a gente poder ter assessoria nos assuntos importantes na área de habitação. Então, não vai ganhar nada, mas sempre que a gente precisar de opinião na área de habitação, a gente vai estar chamando você em outras áreas também. Que legal, Kiko. Eu fico feliz de estar aqui com você mais uma vez, agradecer aí toda a equipe. A gente não abre só espaço para quem tem mandato ou tem função pública, a gente abre para quem tem conteúdo e que a gente sempre vai aprendendo e trocando e colocando as informações pro ouvinte. É verdade, eu sou testemunha viva disso. Você é uma pessoa que sempre foi imparcial. Você tem a sua opinião. Já escorreguei às vezes, Flávio. Às vezes sem pensar com impulso demais, mas pode ser. Você tem a sua opinião. Geral, mas de maneira geral não mesmo. Você tem sua opinião e é claro, todo mundo tem a sua opinião, mas eu nunca liguei para você ou mandei uma mensagem para alguém da tua equipe e você falou, você não pode falar aqui. Você sempre abriu os microfones para todo o espectro político, partidário, ideológico. É uma característica sua da rádio que você comanda, do jornal que você muito tempo circulou na cidade. Você tem essa característica de abrir o microfone, tem sua opinião. Às vezes eu já briguei com você algumas vezes, já brigou comigo alguma. Isso faz parte. Brigar entre aspas, ou seja, nós já tivemos alguns desentendimentos. Eu tava com raiva de um outro e acabei pisando no pé do seu pai. Mas isso faz parte do processo. Aí você veio falar pra mim, Kiko, não vai desconstruir a imagem do Renato, não, de jeito nenhum, não vamos desconstruir nada, mas eu queria, era outro pé que eu queria apertar. Mas enfim, tá bom, né? Você sempre abriu os microfones, tem a sua opinião, mas sempre comandou a rádio de maneira imparcial, abrindo para todo mundo. Obrigado, Kiko, mais uma vez. Volte e sempre. Em breve a gente volta aqui de novo para combater um pouco mais de papo. Um abraço a todos aqui Café que acompanham. Com quem? Café Celso para quem? Com meu pai, com o Renato. Então tá, já eu também vou tomar com o Renato. Café Celso, produtos da Padaria Real, e a gente volta já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você.